Ei gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que exatamente é uma pré-venda e por que ela é tão importante para os autores, para as editoras e para a cadeia do livro como um todo. Esse é mais um desses vídeos que eu tento trazer um pouquinho mais para perto como funciona o mercado editorial e algumas curiosidades que eu acho que são pouco divulgadas por aí, pouca gente realmente entende como funciona o mercado editorial, como funciona a produção de um livro. Então esse é mais um vídeo que eu tento trazer algumas explicações para vocês e eu espero que eu consiga, depois desse vídeo, fazer você ter um olhar um pouquinho diferente sobre a pré-venda. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais conteúdo desse tipo. Então primeiro vamos no conceito do que seria uma pré-venda. A pré-venda ela não é exclusiva para livros, a gente tem pré-venda de vários outros produtos, de várias outras coisas, e ela nada mais é do que uma reserva antecipada daquele produto, no nosso caso, de um livro. Então, quando uma editora lança uma pré-venda, quando uma livraria lança uma pré-venda, você nada mais está fazendo do que indo lá, pagando, já garantindo o seu exemplar antes do livro ser lançado. E você compra a pré-venda enquanto, muito provavelmente, o livro ainda está sendo produzido. Então, o livro ele ainda pode estar sendo traduzido, revisado, diagramado, impresso, enfim, eu expliquei um pouquinho como funciona a produção editorial de um livro. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu expliquei um pouquinho melhor para vocês entenderem como funciona todo esse processo, desde o começo das etapas de produção até quando o livro está prontinho para ir para a gráfica. Então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo para entender um pouquinho melhor. Mas basicamente isso é uma pré-venda. Você vai lá e reserva o seu livro antes que ele seja lançado. E a pré-venda, ela pode ter alguns formatos. A gente tem os formatos mais tradicionais, que você entra lá no site da editora ou no site, por exemplo, da Amazon. Você vai lá, faz a compra daquele livro e ele vai ser enviado para você quando ele estiver pronto. Pode ter brindes ou não, pode ser simplesmente a reserva antecipada. Ou a gente tem alguns estilos que eu gosto de chamar de pré-venda, que é, por exemplo, o financiamento coletivo, que é uma coisa que muitos autores independentes fazem e que a gente tem um exemplo da editora Wish, por exemplo, que tem praticamente todo o seu catálogo com base no financiamento coletivo, que nada mais é do que também uma pré-venda. Você vai lá, vai comprar aquele livro, vai dar suporte àquele projeto. E aí você vai receber vários benefícios, então você tem vários planos, por exemplo, que aí você vai ter ou só o livro, ou o livro com marcador, com postal, ou com vários brindes, que aí vai variar. E geralmente a pré-venda, ela pode ter o benefício, então se você vai comprar no site da editora, você pode receber um mimo, tipo um marcador, um cartão postal, uma eco bag, um livro autografado, talvez, enfim, isso varia muito. Ou você compra o livro nesse formato de financiamento coletivo, que também é uma pré-venda um pouquinho diferente, mas que tem basicamente o mesmo propósito. Você vai estar pagando aquele livro antes dele ficar pronto, então você já começa a pagar por aquilo com meses de antecedência, antes de receber aquele exemplo. Por que eu dei esse exemplo do financiamento coletivo no caso da editora Wish? Porque para editoras pequenas, a pré-venda ela funciona muito na mesma lógica de um financiamento coletivo. Você vai estar ajudando aquela editora a pagar os custos daquele livro. Por isso que é muito importante comprar um livro durante a pré-venda. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso agora. Para as editoras grandes, a pré-venda ela é interessante sim, mas ela serve mais como um parâmetro para tiragem, para distribuição, para entender melhor o marketing daquele livro. Enfim, funciona de uma forma um pouquinho diferente. A pré-venda ela é importante, mas ela não é a parte mais importante da produção e da publicação daquele livro, ao contrário do que acontece com editoras médias e principalmente editoras pequenas. Assim como vários outros produtos, e o livro também é um produto, a pré-venda ela é um momento que a empresa, no caso a editora, vai conseguir ter de volta um pouquinho de todos os gastos que ela já investiu naquela produção daquele livro. Então, a editora, ela basicamente, pouca gente para pensar sobre isso, mas a editora ela gasta tudo praticamente com o livro antes de sequer ver um pouquinho daquele retorno ali. Então a editora ela vai ter que pagar pelos direitos autorais da compra daquele livro, se ele não for nacional, ela vai ter que pagar pela tradução, pela revisão, pela preparação, pela diagramação, enfim, todas essas etapas que a gente já falou sobre no vídeo de produção editorial. Então todos esses gastos são feitos antes e gastos muito caros também, como por exemplo a impressão, que é um gasto bem considerável dentro da produção e da publicação de um livro. Eles são feitos com base em estimativas que a pré-venda pode pautar muitas vezes. Então, quando um livro ele vai muito bem na pré-venda, fica mais fácil para a editora investir na distribuição daquele livro, porque se a pré-venda, vamos lá, a pré-venda pode ser um termômetro para uma editora pequena. Então, se um livro, durante a pré-venda,
Não vendeu? A editora vai ter menos um incentivo para investir na distribuição daquele livro, para tentar colocar ele nas livrarias, para correr esse risco, porque hoje em dia a gente sabe que colocar um livro em livraria é um risco para as editoras, com base, né, no atual cenário que a gente vive, de recuperação judicial de grandes redes como Saraiva, Cultura, enfim, entre todos esses contextos de pandemia também. Então, quando a pré-venda vai bem, a editora ela tem um incentivo para começar a investir naquela distribuição, porque ela vai entender que ela pode ter um possível retorno. E isso tudo é feito com base em planilhas, em cálculos, enfim. É uma coisa muito mais complexa, mas a pré-venda ela é um excelente termômetro para isso. Não é o que vai ser definitivo, a pré-venda ela não é o definidor do sucesso ou fracasso de um livro, longe disso, mas ela pode sim ajudar na questão logística das editoras. Mas além disso, a pré-venda ela serve para retornar um pouquinho desse investimento para as editoras. Por quê? Como eu falei, já tem todos esses gastos antes do livro chegar até os leitores, antes do leitor ir lá e comprar na internet ou comprar na livraria, já teve vários gastos. Então, quando os leitores compram um livro durante a pré-venda, a editora ela tem um certo retorno daquilo antes do que ela teria se ela esperasse meses, não só para o final da produção do livro, mas também pensando em questão de livraria, as livrarias elas não pagam imediatamente assim que o livro chega lá, né? É muito um regime de consignação e as negociações são feitas com base em meses para pagar, enfim, vários dias. Então a editora ela tem um retorno daquele investimento muito a médio prazo. Então, assim, quem compra na pré-venda já consegue fazer esse retorno chegar um pouquinho mais rápido para as editoras. E indo até um pouco mais além, se não existisse pré-venda ou não existisse esses financiamentos coletivos que a gente vê muito no Catarse, por exemplo, vários livros que a gente conhece não seriam lançados, porque as editoras e os autores não teriam condição de fazer todo esse investimento antes de lançar o livro. Então, quando você compra na pré-venda, você está fazendo funcionar uma cadeia que às vezes você nem sabe o que está ali por trás. Então, assim, sabe quando a gente entra às vezes no Catarse e tem lá aqueles tipos de tudo ou nada, que se você não conseguir chegar naquela meta, você não vai conseguir publicar o livro? Boa parte disso tem muito apelo imediatista de fazer você ter aquela urgência de apoiar aquele projeto, mas a ideia por trás é bem o que acontece com várias editoras. Se a editora não tiver o dinheiro X, não vai compensar para ela e ela não vai conseguir publicar aquele livro e o autor também não. Então a pré-venda ela é fundamental para a saúde financeira das editoras e também para viabilizar a publicação para vários autores estreantes. E eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso agora. Publicar um livro não é fácil, muito menos virar um autor mega conhecido, autor de best-sellers que vai vender milhares e milhões de exemplares no Brasil e no mundo. Isso é uma coisa muito, muito impossível e, infelizmente, é muito fora da curva num país que tem o perfil de leitor como o Brasil, por exemplo. Na vida real, tem muito, muito, muito trabalho por trás da publicação de cada livro. E ao contrário do que a gente vê por aí, tem muita parceria entre editora e autor que é feita para fazer com que o livro possa acontecer. E essas parcerias incluem o quê? A pré-venda. E eu já falei aqui no começo do vídeo como funciona um pouquinho para as grandes editoras, para as médias editoras, mas quanto mais a gente vai descendo na cadeia do livro e vai chegando nas pequenas e mini editoras, e principalmente nos autores estreantes, mais a pré-venda ganha importância. Nem toda editora tem capacidade de investir naquele livro que ela quer. Então muitas editoras, elas publicam vários best-sellers, publicam vários livros extremamente comerciais para conseguir investir na publicação de livros de catálogo, que são aqueles livros que seguem aquela linha editorial daquela editora ou do editor daquele selo, enfim. São livros que realmente se encaixam com o propósito, com a linha editorial daquela editora, mas que, para serem produzidos, eles precisam ter um dinheiro em caixa que muitos desses livros super comerciais trazem para a editora. Só que uma editora pequena, ela não tem best-sellers. Uma editora pequena, ela, quiçá, tem uma tiragem grande o suficiente para conseguir fazer voltar aquele investimento e ainda ter lucro em cima daquilo. Então, como que as editoras muitas vezes fazem para conseguir viabilizar essa produção e para não deixar de investir num catálogo variado, num catálogo bacana? Elas fazem parcerias com autores. E além disso, é muito arriscado também para uma editora, como todo negócio, investir em um autor estreante que ainda não teve bagagem o suficiente para mostrar para aquela editora que ele vai dar um retorno de alguma forma. Então é óbvio que se um manuscrito do Stephen King chegar na sua mesa, você sabe que você vai poder investir aquele dinheiro ali, porque vai te dar um retorno. Mas agora, quando chega um livro de um autor que você nunca ouviu falar, que, ok, o livro ele tem uma premissa muito legal, ele tem tudo a ver com a sua linha editorial, ele tem tudo a ver com o que você acha que o mercado está precisando naquele momento, mesmo assim é muito difícil você estabelecer um parâmetro se aquele livro vai dar um retorno ou não. Tenho certeza que todo bom leitor que está me assistindo agora
com certeza tem um livro na cabeça que pensou, nossa, esse livro é muito bom, por que ele não fez tanto sucesso? E essa é uma pergunta que passa e tem que passar na cabeça das editoras também. Então, para não deixar de publicar o livro, as editoras pequenas, principalmente, elas fazem um esquema de parceria com os autores. E como é que isso funciona? Antes de explicar um pouquinho melhor sobre isso, eu queria só avisar que isso não é uma regra, tá? Não é uma política de mercado e não vai funcionar desse jeito em todas as editoras. Tem algumas editoras que cobram para publicar mesmo, então você vai lá, paga e você publica naquela editora. Tem editoras que vão ter um determinado crivo, tem editoras que vão fazer tipos diferentes de parceria, mas uma prática que é relativamente comum e pouca gente sabe é as editoras pedirem para os autores ajudar de alguma forma nos custos da produção do livro, e isso é feito, aí varia de editora para editora, varia do projeto, varia da política daquela editora, daquela empresa, enfim. Mas, por exemplo, colocar para o autor uma meta de pré-venda, então o autor ele precisa vender X exemplares em pré-venda para o livro ser publicado, ou o autor paga a diferença, ou o autor paga por parte da tiragem daquele livro, enfim, isso varia um pouquinho. E o que isso tudo tem a ver com a pré-venda? Quando você apoia um livro, quando você compra um livro em pré-venda, você pode estar ajudando a reduzir os custos da editora e do autor e você nem sabe disso. Mas aí você pode pensar, mas se o autor ele tem que, talvez, se existe essa parceria, ele tem que pagar um pouquinho para a publicação do livro dele, por que ele não publica de forma independente? Porque para um autor que está começando a publicar agora e que ele está ainda querendo entrar no mercado, colocar o pezinho na porta do mercado editorial como autor publicado, é muito importante ter um carimbo de uma editora ali. E falando super honestamente, as editoras que têm esse tipo de política não é por maldade, sabe? É realmente porque, principalmente, são editoras pequenas, de pequeno porte, que elas querem investir no catálogo, mas elas simplesmente não conseguem fazer isso completamente sozinhas. Então, essa parceria com o autor é uma forma de fazer isso, e a pré-venda com a ajuda do leitor é outra forma de viabilizar com que aquela produção e aquela publicação daquele livro aconteça. É o ideal? Talvez não sei. Porque na minha cabeça como leitora, por exemplo, o ideal seria que todas as editoras do mundo de pequeno, médio e grande porte tivessem como investir na produção de só os livros que elas querem publicar, só os livros que são interessantes para elas, mas infelizmente não é assim que acontece. E quanto mais a gente forma leitores, quanto mais a gente faz a literatura ser acessível para as pessoas, mais a gente consegue formar um enorme público de leitores que talvez vão poder viabilizar melhor a publicação desses livros, porque as editoras e os autores vão ter um público maior para conseguir trabalhar. Mas isso eu acho que é assunto para outro vídeo que a gente pode continuar em outra conversa. Então, resumindo, quando você compra um livro em pré-venda, você pode, sem saber, tá ajudando um autor estreante a arcar menos com a publicação do livro dele, ajudar uma editora pequena a ter o retorno daquele investimento que ela já fez para conseguir manter não só o negócio funcionando, mas trazer outros livros também. E é uma forma bem inteligente de mostrar um pouquinho para o mercado quais são as tendências daquele momento, quais livros já estão fazendo sucesso logo da pré-venda, e pode servir como um certo tipo de termômetro para o mercado de alguma forma. É uma forma bem saudável e bem natural de manter a cadeia toda funcionando. E se tiver brinde, ótimo. Se tiver conteúdo exclusivo, ótimo. Se tiver algum outro atrativo para o leitor ou consumidor, melhor ainda. Todo mundo sai ganhando. Mas aí você pode estar pensando, mas o livro é muito caro para eu comprar em pré-venda. Eu vou esperar ele ficar um pouquinho mais barato e aí eu vou comprar quando ele chegar na Amazon. Eu já fiz um vídeo falando um pouquinho melhor sobre preços de capa de livros, explicando o que é o preço de capa de um livro. Eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo, porque você vai entender muita coisa. Eu recebi muito feedback depois que eu postei esse vídeo das pessoas falando que abriram a cabeça completamente porque não sabiam como funcionava grande parte do que tá por trás do preço de um livro. Então vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, porque aí eu acho que vai explicar um pouquinho melhor essa questão, porque que muitas pessoas consideram livros caros, principalmente aqui no Brasil, e nem sempre isso se aplica na pré-venda também, tá, gente? Porque um dos atrativos que muitas editoras colocam durante a pré-venda é ter o livro um pouquinho mais barato. Mas assiste esse vídeo, e aí, se você ainda não tiver assistido, pausa esse aqui, vai lá assistir o outro vídeo e aí volta aqui pra terminar de assistir, porque as informações são bem complementares. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha sido um vídeo mais explicativo, que eu tenha conseguido abrir um pouquinho a sua cabeça e te convencer a comprar mais livros em pré-venda. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem ver mais vídeos explicando um pouquinho melhor algumas questões do mercado editorial, por favor, deixe aqui nos comentários. E você pode até fazer o pedido de um tema do próximo vídeo que você quiser. Eu tô sempre lendo os comentários e atendendo à medida que for possível. E não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Tchau!